Antes de relermos o texto, eu quero fazer algumas perguntas introdutórias para você refletir e te levar a alguns outros textos, que você não vai precisar abrir, eu vou ler. Eu quero que você apenas esteja atento a isso sobre o nosso tema, hoje pela manhã. Você deve ter percebido na leitura que o tema do texto de hoje é oração. O apóstolo Paulo está falando a respeito disso. Então pense um pouquinho. Que nota você daria para a sua vida de oração? Se você pudesse, numa escala de 0 a 10, que nota que você daria para a sua vida de oração? Pense aí. Não precisa responder alto não, só pense. Pensou? Chegou já uma nota, uma média? Dá para passar de ano? Qual parâmetro você utilizou para dar essa nota? Você pode pensar em pelo menos 3 parâmetros. A quantidade de vezes que você ora. Você pode ter pensado na qualidade ou na sua vida de oração a respeito da quantidade. Quantas vezes você ora. O conteúdo das suas orações. Você pode ter pensado nisso. O que você ora, e não só quantas vezes você ora. Ou até a forma que você ora. Talvez esteja na sua avaliação. E forma, não estou pensando apenas de forma física, de postura, mas a maneira como você se coloca diante do Senhor. Quantas vezes você orou essa semana e pelo que você orou essa semana e como você orou essa semana? Será que esses são bons parâmetros para a nossa avaliação da nossa vida de oração? Será que a quantidade de oração revela a qualidade da nossa vida de oração? Eu lembro quando eu era adolescente, na ignorância, assim. Não, nada contra os adolescentes aí. Na minha ignorância eu estou falando, tá bom? Sempre quando tinha um jogo decisivo assim, eu orava pela vitória do meu time de futebol. Na época ele estava numa fase melhor, eu parei de orar, né? Então. Mas será que simplesmente orar por qualquer motivo? Será que a oração de um torcedor pelo time dele de futebol revela relacionamento com Deus? Por meio da oração? Será que não existem muitos descrentes orando a Deus? Pedindo algo para Deus? Sem ter nenhum tipo de relacionamento com Ele? Será que isso não acontece? Então, como nós avaliamos a nossa vida de oração? Como nós podemos nos colocar diante do Senhor, sinceramente, e avaliar o nosso relacionamento com Ele por meio da nossa oração? É isso que nós queremos fazer nessa manhã. Sobre isso que nós queremos refletir. E para começar, eu quero ler alguns textos. Você não precisa abrir, eu quero que só você preste atenção sobre oração nas Escrituras. Tá bom? Talvez alguns textos não tão conhecidos, não tão destacados sobre oração, mas que nos dão algumas advertências a respeito disso. O primeiro está em Provérbios 28:9 e diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Está em Provérbios 28:9, se você quiser marcar. Então aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, aqui ouvir não é só escutar, mas considerá-la, praticar a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. É o que o texto diz. Isso já nos mostra um indício a respeito da nossa vida de oração. O segundo texto é bem semelhante nessa linha, mas agora é o Senhor falando ao povo de Israel, em Isaías, capítulo 1, versículo 15, quando ele diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É o segundo texto, Isaías capítulo 1, versículo 15, onde o Senhor demonstra uma rejeição à oração do povo, porque não há uma coerência entre a oração e a vida. A prática, a obediência à lei do Senhor, à palavra do Senhor. E o terceiro texto, que eu quero ler com vocês, se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 3,
resumindo o texto, evidentemente, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou, em outra versão, para esbanjardes em vossos prazeres. É o texto de Tiago. Ou seja, vocês pedem e não recebem, porque o foco da oração de vocês é o prazer e o deleite pessoal. Vocês estão preocupados com vocês mesmos. E o último texto de 1 João diz, capítulo 5, versículo 14, se você está anotando, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o que esses textos, que não são os textos que nós vamos considerar, eu só trouxe para a nossa reflexão introdutória aqui, eles nos mostram a respeito de oração. O que nós vemos nas Escrituras? Que a oração que desconsidera a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada em sua palavra, e que foca nos prazeres pessoais, não é uma oração que agrada ao Senhor. A oração que agrada ao Senhor é a oração que nós pedimos segundo a vontade dele. E essa ele atende. Esse é um bom método para avaliar a sua oração. Pelo que você está orando, qual é o foco das suas orações? As Escrituras nos chamam a orar com foco em Deus e na sua vontade. Mas será que é isso que tem acontecido no meio cristão? Quando você pensa em oração, você pensa em primeiro em Deus ou em primeiro naquilo que você vai receber? De Deus. Entende como às vezes nossa visão de oração pode estar distorcida? Como nós podemos estar usando a oração como um meio de receber algo de Deus para satisfação dos sonhos, desejos e prazeres pessoais. E o texto de Tiago bate justamente nessa tecla. Vocês não recebem porque vocês pedem para esbanjar nos vossos prazeres. Então nós vamos refletir hoje sobre o que é vida de oração. E o tema da nossa mensagem, usando a linguagem paulina do texto de Colossenses, é orai as coisas lá do alto. No capítulo 3, ele nos chama a pensar e buscar as coisas lá do alto. E esse é o tema da nossa reflexão pela manhã. Orai as coisas lá do alto. O que nós queremos mostrar é que a oração cristã deve focar em Deus e no seu plano. De forma bem simples. Esse é o propósito da nossa reflexão pela manhã. A oração cristã deve focar em Deus e no seu plano. Lembre-se de onde nós estamos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Após falar sobre como o evangelho transforma a vida do cristão, na sua santificação, nos seus relacionamentos, na família, no relacionamento pais e filhos, no relacionamento senhor e escravo, que nós vimos semana passada, o evangelho transforma o todo da vida do cristão. Agora ele se volta para um elemento fundamental da vida do cristão, que é a oração. E essa também é transformada pelo evangelho. Essa também tem o seu foco apurado através do entendimento correto do evangelho. Então Paulo se volta a isso agora. A oração é vital para a vida cristã. Eu creio que ninguém duvida disso aqui. A oração é fundamental. Sem oração não há relacionamento com Deus. Nossa mente não fica alinhada com os valores divinos, com as coisas lá do alto. Não há dependência, nem resistência às tentações sem uma vida de oração. Porém, a oração talvez tenha sido a prática mais distorcida no decorrer da história da igreja. Talvez ela tenha se tornado um elemento extremamente com um foco humanista no decorrer da história da igreja. E aí nós perdemos muitas vezes o sentido e a explicação bíblica do que é verdadeira oração. Do que nós deveríamos fazer. Hoje em dia a oração é vista prioritariamente como um meio de conseguir as coisas de Deus e até mudar a sua vontade para se obter o que se deseja. Hoje, oração é vista assim, em boa parte do mundo evangélico. Mostrando o foco que a oração tomou. Em vez de nos conformar à vontade de Deus, transformar a nossa mente à medida que oramos, se tornou um meio de tentar conformar a vontade de Deus à nossa vontade. De conformar o plano de Deus aos nossos planos. Porém, nesse texto, Paulo nos ensina como devem ser nossas orações.
Ele fala sobre quantidade de oração nesse texto, ele fala sobre postura de oração nesse texto, ele fala sobre conteúdo das nossas orações. Então nós vamos verificar o que a palavra nos ensina. Então agora sim, nós vamos voltar ao texto de Colossenses capítulo 4, texto já lido, e vamos considerar o que o apóstolo nos ensina a respeito da vida de oração da igreja. Colossenses 4, versículos 2 a 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, como devo fazer. Então Paulo nos mostra 4 coisas aqui que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã. A primeira delas, sobre como devem ser nossas orações, é que elas devem ser perseverantes. Versículo 2. Essa é a ordem do texto, esse é o imperativo do texto. Perseverai na oração. E a ideia aqui vai além da mera permanência, mas envolve o empenho. Continuar a fazer algo com grande empenho, mesmo diante das dificuldades. Por isso, outra versão, NVI, não a que eu li, diz: dediquem-se à oração. É algo que fala da quantidade, mas também fala do empenho, da dedicação. Deve ser mantida de maneira perseverante. Isso se faz por meio de dedicação contínua. O termo que Paulo usa aqui traz a ideia de uma luta. Não desanimem, não cansem de orar. Por isso ele diz em outro de seus escritos: orai sem cessar. Perseverem na oração, dediquem-se à oração. Assim, no que se refere à quantidade, a exortação, a ordem de Paulo é: a oração de vocês deve ser constante, perseverante, com esforço dedicado. Perseverem na oração. É a primeira exortação do apóstolo Paulo aqui aos Colossenses. A vida de oração do cristão, ela tem que ser constante. Por ser um relacionamento com Deus e por ser uma luta contra os seus próprios pecados e natureza pecaminosa, tem que ser algo constante na vida do cristão. No que se refere a essa quantidade, a nossa vida de oração ela tem que ser uma linha contínua, algo que está presente na nossa rotina do dia a dia. Assim como você se alimenta todo dia, você precisa orar constantemente, perseverar na oração. Não é possível estar alinhado com a vontade de Deus sem uma vida de oração constante. É impossível. No que se refere à constância, à quantidade, como está a sua vida de oração? Esse é o primeiro parâmetro. Você tem perseverado na oração? Depois nós vamos falar sobre o que orar na última parte, mas primeiro a quantidade. Você tem perseverado na oração? Um relacionamento é cultivado por meio de comunicação constante. Semana passada nós vimos com o pastor Davi aqui que uma das marcas do pecado é a quebra de relacionamento com Deus e com as pessoas. Quando nós não oramos, isso revela que estamos longe do Senhor. Isso revela que não está tendo um relacionamento com o Senhor constante. Não estamos pensando nele. Não estamos pensando nas coisas lá do alto. Não estamos buscando as coisas lá do alto. Por isso não estamos orando as coisas lá do alto. O tempo que dedicamos à oração é um dos indicadores, apenas um, de como está o nosso relacionamento com Deus. Sem oração é impossível que haja relacionamento com o Senhor. Assim como sem comunicação com o seu cônjuge, com o seu filho, com seus amigos, não há relacionamento. Quando Paulo fala assim, dediquem-se à oração, perseverem na oração, isso significa que exige um esforço da sua parte. Esforço em separar tempo para ser obediente, para ser transformado, para abrir mão da sua vontade, estar aberto à vontade de Deus. É por isso que a oração precisa de dedicação. Porque a oração idólatra, egoísta, que tem o foco voltado para si, ela não precisa de dedicação nenhuma. Ela é só a expressão daquilo que está no nosso coração. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu desejo, eu exijo.
de alguma forma. Mas a oração bíblica, ela exige dedicação. Sabe por quê? Porque ela vai falar assim para o Senhor: Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Oração bíblica é abrir mão dos seus direitos. Que não temos, na verdade. É abrir mão dos seus desejos. Oração bíblica é estar aberto à vontade de Deus, por mais difícil que ela seja. Por isso Paulo fala: dediquem-se à oração. Perseverem na oração. Esse é o tipo de oração que Deus deseja dos seus. Uma oração perseverante. O segundo elemento colocado é a vigilância. Ainda no versículo 2. Perseverai na oração vigiando. É o segundo termo utilizado por Paulo. A segunda expressão aqui refere-se à postura na nossa vida de oração. Devemos ser vigilantes. Além de perseverantes, vigilantes. E a ideia aqui do termo está em permanecer acordado, estar alerta, preparado e atento. Lembra do texto de Jesus Cristo com seus discípulos? Quando eles estavam fazendo o quê? Enquanto Jesus orava? Dormindo. E ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É a expressão de Jesus Cristo ali. Vigilância é se manter alerta, preparado, acordado, atento. Na vida de oração. Estou nem falando no culto, que alguns ficam dormindo. Na vida de oração. Atento, alerta. A palavra aqui remete à figura da sentinela. Aquele que vigia a cidade ou vigia o exército no campo. Ele é o responsável em ficar acordado para que a cidade não seja surpreendida pelo ataque inimigo. Ele é o vigilante. E se ele dorme, todos estão sentenciados à morte. Isso aconteceu várias vezes na história. Onde aquele responsável por vigiar não estava atento. E aí uma cidade foi capturada. Um exército foi destruído. Porque os responsáveis em estar vigiando não estavam preparados. E foram surpreendidos pelo ataque do inimigo. Assim Paulo usa essa figura para lembrar o povo de Deus que estamos em uma guerra. E precisamos estar atentos. Uma guerra espiritual contra nós mesmos, contra o nosso pecado, contra os nossos prazeres, para vivermos para o Senhor. Por isso que Cristo diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Isso é vigilância na oração. Vigilância não é você orar muito porque você quer que algo aconteça na sua vida. Isso pode ser idolatria, inclusive. Vigilância é estar lutando o tempo inteiro, porque você sabe que existe ainda uma natureza pecaminosa dentro do seu coração que quer tomar o controle da sua vida. E aí você vai se colocar diante do Senhor, vigiando, para não entrar em tentação. Por isso que a oração egoísta, que visa apenas o benefício próprio, o esbanjar dos prazeres deste mundo, é uma contradição. Porque em vez de ser uma vigilância, ela conduz à armadilha do inimigo. Fixar nossos olhos nas coisas aqui da terra, nos tornando distraídos em vez de vigilantes. Mas isso pode tomar uma roupagem espiritual de oração. E preste bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que é errado você orar por algumas coisas que envolvem esta terra aqui. Não estou dizendo isso. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, orou pelo pão de cada dia. Porém, o problema das nossas orações é que muitas vezes o foco são as coisas deste mundo. O foco é saúde, o foco é emprego, o foco é dinheiro. E nós estamos distraídos com essas coisas. Achando que nós temos uma vida de oração. Mas Paulo fala aqui de vigilância e de oração contra o pecado para fazer a vontade de Deus.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa postura de estar alerta, lembrando que vivemos para o Senhor e que não devemos nos entreter com as coisas deste mundo, é a chave para a santificação. É chave para uma vida transformada. Por isso Paulo nos chama a vigilância. Orar de forma agradável a Deus é orar de acordo com o seu plano, ao vigiar, quando pensamos, buscamos e oramos as coisas lá do alto. Meu querido irmão, como está a sua postura na vida de oração? Você se mantém vigilante como um soldado em campo de batalha? Atento a qualquer barulho, a qualquer movimentação? Ou você está se distraindo? Com as flores, com a paisagem, com os animais ou com qualquer outra coisa? Não mantendo a postura de um soldado atento. Você está com aquela postura de férias? Você quer curtir a vida, aproveitar tudo, deitado em uma rede de pernas para o ar? Ou você está lutando para fazer a vontade do Senhor na sua vida? Ser mais santo e agradar ao seu Senhor através das suas orações e através da sua obediência. Sua oração é focada nos benefícios que te permitam viver melhor neste mundo aqui? Seja esses benefícios físicos, materiais, relacionais. Ou você ora para que cresça e seja mais puro, mais santo, mais servo do Senhor. Paulo nos chama à vigilância. Você pode ser considerado como alguém que vigia? Porque se você não está vigiando, certamente você não está pensando, não está buscando e não está orando as coisas lá do alto. E certamente não crescerá. E a vida parecerá uma roda, em que parece que você está sempre no mesmo lugar. E talvez você pense assim, mas eu já orei para o Senhor. Eu já pedi para o Senhor. Mas as coisas não melhoram. Mas as coisas não desenvolvem. Talvez porque o foco esteja equivocado. E Paulo nos chama aqui à vigilância. Em terceiro lugar, a oração deve ser agradecida, ainda no versículo 2. Com ações de graças, ou sejam agradecidos. Após falar da quantidade, da postura, Paulo agora começa a falar do conteúdo das nossas orações. E o prioritário é gratidão. Expressa isso em nossas palavras, mas também em nossa postura, em nossa conduta, em nossa vida de oração, mas também de obediência ao Senhor. Paulo mostra que a gratidão deve permear nossas orações. Vamos lá, prestem atenção aqui. A gratidão deve permear nossa oração. Mas para permear nossa oração, primeiro ela tem que permear a nossa mentalidade. Um cristão grato é um cristão que está pensando nas coisas lá do alto. Pensando naquilo que ele possui em Cristo e não naquilo que ele não tem. Porque se ele é cristão, ele já tem tudo. Ele não precisa das coisas deste mundo. Ele tem tudo o que ele precisa em Cristo. Ele não tem falta de nada. Por isso a oração vai ser agradecida. Quantas coisas eu tenho? Ao contrário, um cristão satisfeito é ingrato. É alguém que está pensando nas coisas aqui da terra. Aí ele vê aquilo que ele não possui. Eu queria ter um carro melhor. Eu queria ter uma casa melhor. Eu queria ter uma saúde melhor. Eu queria ter uma esposa melhor, ou um marido melhor. E aí ele se torna um murmurador. E é por isso que a murmuração é tão séria nas Escrituras. Apesar de ser tão comum nos nossos dias. Ela é vista como algo tão sério. Porque não é um simples costume de ver a vida de forma pessimista. É o reflexo de uma vida que não consegue enxergar a obra do Senhor. Não consegue enxergar o que o Senhor está fazendo. E aí vive reclamando. E aí vive murmurando. Será que os colossenses tinham motivos para serem gratos?
ao Senhor? Vamos ver o que um cristão tem em Cristo, até aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Se você quiser voltar à sua Bíblia, capítulo 1, versículo 13. Eu não vou ler todos os versículos por causa do nosso tempo, mas eu só quero ir citando. No versículo 13 do capítulo 1, Paulo nos mostra que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É motivo de agradecer? É motivo para nós sermos gratos? Ser libertado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Você quer trocar isso por um carro zero? Você quer trocar isso por uma saúde melhor? Continuando. Versículo 14. Em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Versículo 18. Em Cristo fomos colocados em um corpo, a igreja, que tem Cristo como cabeça. Versículo 22. Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para nos apresentar perante Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Capítulo 2, versículo 3. Em Cristo temos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Recebemos Cristo, andamos nele. Nele somos radicados, edificados, confirmados. Versículo 10, nele estamos aperfeiçoados. Versículos 13 e 14. Vivificados, perdoados. Nosso escrito de dívida está encravado na cruz. Versículo 20, em Cristo morremos para esse mundo. Capítulo 3, versículo 1, em Cristo fomos ressuscitados para buscar e pensar nas coisas lá do alto. Versículo 4, seremos manifestados com Cristo em glória. Versículo 5, em Cristo antigos hábitos pecaminosos podem morrer. Versículos 12 em diante, relacionamentos podem ser transformados com os irmãos em Cristo. Versículos 18 e 21, na família. Versículos 22 até o capítulo 4, versículo 1, na sociedade. Você tem motivo para ser agradecido? Os colossenses tinham motivos para orar com ações de graças. Você percebe o que você tem em Cristo? Se você percebe, isso vai ser refletido na sua vida de oração. Você vai ser agradecido. Você tem tudo. Absolutamente tudo. Você não tem falta de nada. Estamos falando apenas de 3 capítulos de uma pequena carta das Escrituras. Poderíamos listar uma infinidade de motivos para agradecer. Em nenhuma delas nós estamos falando de trabalho, saúde, moradia, qualquer coisa relacionada a essa terra, que também são bênçãos do Senhor, mas não se comparam com as bênçãos espirituais, celestiais que nós temos em Cristo Jesus. Como Paulo fala aos Efésios. É nessas coisas que nós devemos focar. Não é ruim agradecer por isso, pelo contrário, é bom. Agradeça ao Senhor porque você tem um lugar para morar. Agradeça ao Senhor porque você tem alimento todo dia. Mas mais do que isso, agradeça ao Senhor ao reconhecer a obra redentora de Cristo na cruz. Isso é maior do que qualquer coisa que você pode ter aqui nessa terra. Você pode morrer de fome. Você pode não ter um lugar para morar. Mas se você tem a salvação em Cristo Jesus, você tem tudo. Você tem tudo aquilo que você precisa. Por fim, Paulo conclui que nossas orações devem ser intercessórias. Versículos 3 e 4. Ainda falando sobre o conteúdo da oração, Paulo agora termina com um pedido de oração. Agora, antes de falar do pedido de oração de Paulo, do tipo de pedido de oração de Paulo, vamos nos situar no contexto. Onde estava Paulo quando escreveu essa carta? Estava na prisão. Ele fala isso. Estou algemado. No versículo 3 ele fala isso. Paulo estava preso. Paulo já foi várias vezes aqui no seu ministério torturado por causa do Evangelho de Cristo. Paulo sofria de problemas de saúde. Suas cartas revelam isso. Dificuldade na sua visão no fim do seu ministério, provavelmente por causa dos açoites que levou. Dificuldade para escrever suas cartas, inclusive, usando alguns secretários para escrever para ele e ele assinando no final, por algumas de suas limitações físicas. Mas Paulo não está orando por isso. Paulo não está pedindo por isso. O que Paulo está pedindo na sua oração? Talvez os pedidos de oração sejam os elementos mais mal entendidos na igreja atual. Pensamos em pedidos como uma forma de obter o que desejamos, de conseguir os meus sonhos, realizações individuais, egoístas, muitas vezes. E colocamos o Senhor como o responsável em nos dar isso, muitas vezes.
E às vezes falamos assim, mas eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ter isso. E isso se transporta para a nossa vida de oração. Em orações exigentes, focadas no eu. Paulo está fazendo um pedido aqui. Qual que é o pedido dele? Oração por ele e por seus companheiros de ministério. Ele diz suplicar ao mesmo tempo por nós. Para quê? E esse é o motivo. Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Paulo está falando assim, Senhor, tá bom já, né? Já sofri demais nessa vida. Você não sabe o que eu passei nessa vida. Eu já sofri demais, então tá bom. Eu quero agora um pouco de descanso. Que eu só quero ser libertado da prisão e ir para minha casa e curtir a minha aposentadoria. Eu só não quero sofrer mais. É só isso que eu peço ao Senhor. Paulo não está fazendo isso. Paulo está falando assim, Senhor, eu estou aqui preso. Eu tenho limitações no meu ministério por causa disso. Mas graças a Deus, porque nós temos as cartas do apóstolo Paulo. E ele fala, nos abra a porta a palavra. Nós precisamos levar o evangelho. Ore para que o Senhor nos abra a porta à palavra, para que nós possamos proclamar o mistério de Cristo, porque isso é o que eu devo fazer. É a minha obrigação fazer. Então, Senhor, abra a porta à palavra. Esse é o pedido de Paulo. Paulo está pensando em quê? É nele que ele está pensando? Ele está pensando no Evangelho de Cristo. Ele está algemado, está preso, mas ele quer continuar o seu ministério. A oração de Paulo é focada em Deus e no seu plano. O foco não são seus desejos, mas a vontade de Deus. Ele não quer ser liberto para parar de sofrer, mas ele quer ter liberdade para pregar o Evangelho. Se encontrar digno de sofrer por causa de Cristo. Como ele diz em outra de suas cartas. Avalie, meu amado irmão, como são os seus pedidos de oração. Tem outra oração nessa carta. Aqui Paulo está ensinando sobre oração, mas no capítulo 1 ele ora. Eu quero concluir com isso. Volte lá para o capítulo 1. Paulo faz uma oração. E eu quero te mostrar que o que Paulo está ensinando aqui ele já fez nessa carta. A partir do versículo 3 do capítulo 1, logo na nossa introdução. Lá no começo do ano. Nós trabalhamos isso aqui. Paulo fala assim, damos sempre graças a Deus. Isso é o quê? Perseverança e gratidão. Sempre graças a Deus. Vigilância também, daqui a pouquinho. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé, em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Essa primeira parte da oração, a oração continua, mas essa primeira parte da oração nós vemos vigilância, nós vemos perseverança, nós vemos gratidão. Paulo está agradecendo. Por quê? Porque eles têm fé, amor, porque eles creem no Evangelho, porque eles têm uma esperança futura, porque o Evangelho está produzindo frutos entre eles. Não tem nada relacionado à vida dessa terra aqui. É a santificação, é a salvação, é sobre isso que ele está agradecendo. E nos versículos 9 em diante ele pede. E olha o seu pedido pelos colossenses. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Vigilância, perseverança, por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus,
sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O que ele está pedindo pelos Colossenses? Relacionamento com Cristo, vida com o Senhor, proximidade, conhecimento de Deus, viver para Deus, vontade dEle, ser fortalecido, ser grato, mudança, transformação, santificação. É esse o pedido de Paulo. Quantas vezes você orou essa semana pela sua santificação? Qual é o foco? Você pede mais por saúde, dinheiro, sonhos, desejos, problemas? Ou pela sua missão de pregar o Evangelho? Ou pela sua santificação, para que o Senhor use os dons e os talentos que te deu para você servi-lo? Você ora para que o Evangelho atinja outras vidas por meio de pastores, missionários, pela sua vida, no seu dia a dia? Ou você está orando só por você? E talvez por aqueles que você ama, que estão pertinho de você? Entende como até a oração pode ser egoísta e idólatra? Paulo nos ensina a orar nesse texto. Nossas orações têm que ter o foco em Deus e na sua vontade. Essa mensagem, esse estudo, serviu para eu refletir sobre a minha vida de oração. Eu espero que sirva para você também. Para reflexão sobre a sua vida de oração. Que nós aprendamos a orar. Tenhamos nossas mentes moldadas por nossas orações. Ao pensarmos, buscarmos e orarmos as coisas lá do alto. Focando em Deus e no seu plano. Vamos orar.